Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bom dia a todos. Essas são as minhas primeiras palavras neste sábado. As minhas cordas vocais estão ainda um pouco frias. Ah, capítulo 7, arquivo versos 16 a 19. Todos vocês estão posicionados. Nós vimos nesta passagem deste capítulo, né, a ênfase, né, a ênfase de Lord Krishna a respeito deste relacionamento, a respeito deste sentimento, sensação, emoção, devoção, gratitude, né, reverência a respeito de Deus, né? Nós estávamos vendo a natureza de Deus, agora nós estamos vendo o modo qual este Jivatma pode e deve gradualmente, crescentemente, se relacionar com este princípio inteligência suprema, o assim chamado originador, o criador desta ordem de realidade linda, maravilhosa, aparente, né? Então, nós vamos dar continuidade a este aspecto da atitude do buscador, né? Em relação ao seu Criador. E numa passagem aqui do verso 16, Krishna diz: ó Arjuna, existem 4 tipos de pessoas virtuosas que se rendem a mim: o aflito, o buscador de riqueza, e o buscador de conhecimento, e o sábio, né? Então, o sábio é aquele que, neste estágio aqui, como Bhakta, que estão se rendendo ou buscando o Senhor, é o buscador da compreensão a respeito da natureza Nirguna, Nirguna Brahman, como a mesma natureza, né, do buscador, né? Mas existem estágios intermediários. Inicialmente, aquele em dificuldade busca, né, o aflito busca a proteção e segurança no Senhor. Aqueles que querem empreendimentos novos com o objetivo de obter, né, riquezas ou prosperidade, eles também buscam proteção, ou que o Senhor me ajude, né, evitando obstáculos muito difíceis de serem superados, etc., né? Tem aquele que busca conhecimento, 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 né, a nível mais ah, acadêmico, né? E existe o sábio, aquele que busca, né, a compreensão a respeito dessas declarações finais védicas que estabelecem a identidade do Jivatma com o Paramatma, é o mesmo Atma, né? Então, esse é o Nirguna Brahman, e aquele que busca essa compreensão, né, é o Mumuktva, né, aquele com desejo ardente por esta compreensão final que liberta o indivíduo do samsara, e este indivíduo é o melhor entre os bhaktas, né? Ele ainda busca, mas agora ele compreendeu que é inútil buscar a resolução final da problemática humana numa entidade, numa divindade temporal e finita, né? Definida por suas características, propriedades e atributos. Então, ele quer compreender
essas declarações extremamente contra-intuitivas, né? Dos Upanishads, que estabelecem que o Atma do Jiva e o Atma de Paramatma são idênticos, e que o Jiva, em sua essência fundamental, ele é o Nirguna Deus, ele é o Nirguna Brahman. Portanto, não existe necessidade mais de buscar isso em representantes, digamos assim, os símbolos deste Brahman, né? É tudo uma questão de representação ou de simbolismo dessas divindades que servem como um link entre o Jiva-Atma e a sua real essência intrínseca, free e independente, que é idêntica a Brahman, né? Então, é mais ou menos esse o contexto. Ele falou sobre a classificação dos devotos, e o devoto superior é aquele para quem Deus não é um meio nem um fim, mas o Deus sou eu mesmo. Então, existe o Deus no início, que para o Bhakta, para o devoto, é um meio para obter alguma coisa, né? Ele quer obter a cura, ele quer obter dinheiro, ele quer obter proteção, né? Então, Deus funciona como um meio. Existem aqueles bhaktas, né? Aqueles bhaktas mais maduros que já não estão tão interessados em sucesso, não estão interessados em favores do Senhor, mas eles estão interessados no Senhor por si. Então, o Senhor se torna o quê? Um fim, né? No início, nos primeiros dois estágios, o Senhor é um meio para obter coisas do mundo, né? Num nível mais avançado, maduro, né? Dentro do âmbito deste relacionamento, o Senhor se torna um fim por si, mas ainda assim o Senhor é um fim, é um objeto de desejo, um objeto de devoção, um objeto de amor, né? E dentro deste relacionamento eu desenvolvo uma purificação a respeito dessas emoções humanas, elas vão sendo convertidas em emoções devocionais de gratidão pela oportunidade do milagre da vida, né? E a oportunidade de crescer, desenvolver a minha natureza divina, apesar, né, da minha natureza animal, né? Então, esses são os níveis do Bhakta, né? No terceiro nível, ele já considera o Senhor como um fim, mas no quarto nível, que é o nível de todos nós do Vedanta Brasil, de vocês do Vedanta Brasil, nós somos mumukshutras, né? Aqueles que são devotos da natureza intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata. Mas quando a gente diz eu sou em busca da minha real natureza, não é que eu vou encontrá-la no supermercado, ou vou encontrá-la no Mercado Livre, ou vou encontrá-la através de algumas ações, né? Não, eu estou em busca de quê, como um bom vedantino? Quem é que pode me responder isso? Liberação, né? Sim, eu não estou buscando realmente aquilo que é a minha natureza intrínseca, porque a natureza intrínseca de alguma coisa é aquilo sem o qual aquela coisa não existe, né? Porque é a natureza intrínseca. Como eu não posso buscar a minha natureza intrínseca, que é livre, né? A liberação vem por aí, é livre, independente, etc, etc. Ainda assim, existe uma busca, o mumukshutva é aquele que está em busca da sua natureza intrínseca, mas já que a natureza intrínseca não é um objeto de ganho, né? Então, que busca é essa? Remover o sofrimento, a ignorância. Quem mais pode dizer alguma coisa? Seria o final, a própria identificação mesmo, né? Assim, o compreender a busca da compreensão de ser. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu estava esperando que você acabasse, né, indicando realmente que a sua resposta é correta,
né? Engasgou um pouco, mas é a resposta correta. Como eu não posso buscar, tentar obter algo que eu já possuo, que é a minha natureza intrínseca, então a busca é a busca pela compreensão de que eu sou já este Brahman, eu sou a consciência livre, independente e ilimitada. Então, a nossa busca aqui é a busca do quarto nível, quarto estágio de devoção, né? Que é a busca dos Vedantinos, do Vedanta Brasil, né? Eu estou buscando a compreensão como revelada nas escrituras dos Upanishads, da minha real identidade como purna, cheia, inteira, completa, não dual, a única realidade. Então, nós estamos em busca de uma compreensão firme, né? Que permaneça sempre presente, jamais sujeita a dúvidas e esquecimentos, né? Então, nós estamos em busca desta certeza, convicção total a respeito da minha real natureza, que é livre e independente do corpo, mente e do mundo, né? Então, o que é isso? Isso descreve, né, o Mumukshutva, aqueles buscadores de moksha. Para o Mumukshva, Deus não é um meio, nem é um fim. Deus é o quê? A minha natureza intrínseca. E eu quero compreender isso claramente, porque eu ouvi dizer que esta compreensão clara liberta o indivíduo da problemática humana, problemática do samsara, né? Então, nós estamos em busca desta compreensão final. Nós somos os bhaktas, devotos ao conhecimento, não meramente a nível acadêmico, mas devotos à conversão do conhecimento acadêmico em conhecimento direto e imediato, a Paroksha Jnana. Eu sou o Brahman, esta é a minha real natureza, eu não preciso buscar, eu não preciso comprar, eu não preciso obter, eu não preciso viajar para nenhuma loca, né? Eu sou o início, o meio e o fim, né? Não existe uma declaração bíblica que diz eu sou o início, o meio e o fim, né? Eu sou o início, o meio e o fim. Eu não sou nem o meio, nem o fim, nem o início, eu sou o substrato no qual o espaço-tempo é projetado, fazendo de modo que existam inícios, meios e fins para todos os fenômenos. Para este Bhakta, deixa eu ver que Bhakta ele se refere aqui. Ele, de novo, o Swami fez uma outra retrospectiva aqui, né, uma revisãozinha, e disse para este Bhakta é aquele que é realmente bem informado. Este Bhakta, certos fatores são muito claros. A primeira coisa é que só Deus pode me dar segurança e felicidade. Então, o segundo fator, esse é o segundo ou terceiro estágio de Bhakta, né? Provavelmente o terceiro estágio. E o quarto estágio é o estágio que nós acabamos de ver, né? Antes eu queria coisas obtidas de Deus, agora eu quero Deus por si, né? O conhecimento de Deus, né? É por isso que essa pessoa é chamada de Jnanasuru. Significa aquele que deseja o conhecimento a respeito de Deus, que é o tema deste capítulo 7. Então, este indivíduo conhece um outro fator mais importante. É um Bhakta muito evoluído e raro. Lembre-se de todas essas etapas. Então, este buscador, este Bhakta, sabe que ele quer somente Deus. Então, ele sabe que ele quer apenas o conhecimento a respeito de Deus. Então, ele também sabe que Shwarayana só é possível em uma mente purificada, e para Shwarayana eu quero pureza mental. Existem todas essas etapas, né, até nós chegarmos ao ponto de nos tornarmos Karma Yogis. Karma Yoga é uma yoga de conhecimento, né,
que eu vou conhecer a natureza de Deus no âmbito deste relacionamento criatura, criador, criação, né? E eu sei que eu só vou compreender até mesmo a ciência de Mitya, a ciência de Ishvara, na medida que minha mente esteja relativamente preparada, purificada, refinada, né? Então, eu vou passar pelo período, pelo estágio de Karma Yoga para cultivar e desenvolver mais Sattva Guna, convertendo mais e mais Raja Guna em Sattva Guna, né? Para os indivíduos dominados por muito Tamoguna, fica difícil, o Vedanta não vai ter um apelo. Portanto, quase todos nós que chegamos ao Vedanta, nós chegamos com excesso de Rajoguna, que é a etapa final de conversão das energias, tá? Então, ele sabe que este conhecimento só é possível através da conversão de alguns Rajogunas em Sattvaguna, de modo que eu tenho uma mente mais satívica, mais pura, mais refinada, mais contemplativa, né? Portanto, o meu objetivo intermediário é o quê? Pureza mental, né? E obtém essa pureza mental como? Através da devoção nos níveis 1, 2, 3, a Ishvara, que é o grande, o mais natural purificador da mente, que ocorre dentro do âmbito do Karma Yoga. Karma, Dharma Yoga, né? A observação do Dharma e a compreensão dessas leis que regem o campo dármico. Portanto, eu quero Deus, para isso eu quero conhecimento de Deus. Você não pode buscar alguma coisa sem obter o conhecimento de alguma coisa primeiro, não é assim? Ah, eu ouvi dizer que tem essa coisa e eu quero. Você quer? Mas o que é isso? Eu não sei nada a respeito daquilo, mas eu quero. Não. Primeiro nós precisamos conhecer esse algo para depois estabelecermos se queremos ou se não queremos, né? Deus, para isso eu preciso do conhecimento de Deus, para isso eu preciso das Escrituras, o meu propósito é o conhecimento de Deus, e para isso eu preciso de uma mente preparada, né? Um corpo-mente purificado. Portanto, este Bhakta, ele desde o início é uma pessoa religiosa, né? E depois a religiosidade, né, que requer pureza de espírito, ela converte, né? Ela faz uma conversão de status. O indivíduo não somente é uma pessoa religiosa, mas a pessoa se torna uma pessoa religiosa e espiritual, como eu costumo dizer. Esta conversão é a conversão de uma pessoa religiosa em uma pessoa espiritualmente religiosa ou espiritual religiosa. É aquela pessoa que não somente compreendeu que existe um Criador e busca refúgio e segurança no Criador, mas ela se interessou para compreender a real natureza do Criador, porque as nossas escrituras sempre dizem: você pode chegar à compreensão final buscando a real natureza de Deus ou buscando a real natureza do eu que existe no coração de todos nós. Qual é a diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa espiritual? Esta é uma dúvida que pode surgir. As pessoas religiosas, elas podem ser meramente materialistas, né? E não pessoas realmente espirituais. Essas duas pessoas são religiosas, as pessoas em busca de objetos de segurança e as pessoas em busca de objetos de satisfação, entretenimento e prazer. São então duas categorias de pessoas que são religiosas, mas são materialisticamente religiosas, usam a religião para um fim material, um ganho pessoal, enquanto que as outras duas categorias, eles buscam, né, a religião, buscam a compreensão de Deus, né, simplesmente porque esta compreensão e esta devoção que se desenvolve naturalmente no âmbito deste relacionamento, dá muito mais satisfação do que os ganhos materiais, os ganhos materialistas materiais. Portanto, o terceiro nível usa a religião, mas usando Deus não para como um objeto, mas um Deus que
é um fim por si, sabendo, né? Sabendo, existe, tem sempre um desejo por trás. O indivíduo sabe que esse relacionamento com Deus, embora seja um saguna Deus, embora seja um Deus dentro do âmbito da dualidade, uma devoção dualista, né? Um bhakti dualista, ele me está dando muito mais prazer do que um modelo de carro mais novo, um apartamento novo, relacionamentos novos. É uma devoção dual, sim, mas ele se deu conta que é uma fonte de paz e tranquilidade o conhecimento a respeito de Deus e do relacionamento entre eu e Deus, né? Então, eu estou vendo que minha mente está se purificando, porque a felicidade é um estado mental, é um estado de espírito, né? Minha mente está purificando, eu me sinto sempre mais sereno, tranquilo, pacificado e feliz, contente, né? Então, este é o desejo no terceiro nível. E por que eu quero essa pureza? Eu quero essa pureza porque simplesmente eu amo ser feliz e Saguna Deus me proporciona essa felicidade. Mas o processo nosso não termina, não se conclui nesse terceiro nível, né? Existe o quarto nível, que é o nível no qual o indivíduo ouve dizer que a natureza de Deus, e Saguna Deus é a natureza de Jiva, Atma, é Paramatma, é sempre o mesmo Atma. Quando o indivíduo ouve isso, que ele mesmo é a fonte de segurança, ele em sua real natureza intrínseca, ele é a fonte de paz, segurança, satisfação, alegria. Então ele se torna um devoto superior. No início, tudo é feito, todo esse processo religioso produz purificação mental, tá? Só que é um subproduto de um relacionamento de um indivíduo pidão, que ele está pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa, e no pedir coisa ele já está integrando Deus na sua equação de vida, e isso já produz uma certa pacificação e pureza mental, né? Então, a pureza mental, ela cresce no terceiro estágio de devoção, no qual você não é um devoto pidão, mas você é um devoto que agradece, adora, ama, venera, né? Expressa sua gratidão através de suas ações, né? Então, este é um nível no qual a pureza, né, o desenvolvimento desta pureza, ela cresce ainda mais, né? Então, o final de tudo eu quero uma pureza mental que me permita entrar no último nível deste último estágio do Bhakta, né? Ali eu posso dizer, eu sou uma pessoa não somente religiosa, mas espiritualmente religiosa. Este é um Karma Yogi que que é espiritualmente religiosa, cujo passo seguinte é se tornar um Jnana Yogi, né? Não um Karma Yogi, mas um Jnana Yogi, né? Porque agora eu compreendi que eu não posso viver eternamente dependendo de um Deus externo. Agora que eu compreendi que a minha natureza e a natureza desse Deus externo é idêntica e a mesma, por que que eu vou ficar sempre dependente deste Deus externo? Se eu posso obter essa segurança diretamente, ao invés de indiretamente, porque a minha real natureza intrínseca e a natureza de Saguna, Deus, é idêntica e a mesma, então eu começo a buscar a minha real natureza, eu sou um Mumukshutva, eu sou quarto estágio, quatro nível do devoto, tá? E aqui o Swami diz que esse terceiro nível, inicialmente, o Karma Yoga, porque ele quer pureza de espírito, ele torna-se mais tarde um Jnana Yogi, né? Ele obtém o conhecimento, né? Ele entra em contato com as declarações dos Upanishads, ele se torna um Jnana Yogi, ele quer compreender aquelas declarações de que identidade entre Saguna Deus, Ishwaratma e Jivatma, né? Para facilitar a linguagem. Portanto, Karma Yogi é um trampolim para o Jnana Yogi, né? Então, é um Bhakta
ambos são bhaktas, ambos são bhaktas procurando compreensão. Uma é a compreensão a respeito de Saguna, Deus, e o outro é a compreensão daquilo que é Nirguna, Deus, que é a minha própria natureza. Ambos são buscadores de Brahman, inicialmente Saguna Brahman, né, posteriormente Nirguna Brahman. Esta é uma pessoa religiosa espiritual, né? Ela se tornou um Karma Yogi e um Jnana Yogi. A viagem é do nível mais elementar, rudimentar, até um nível mais sutil e sofisticado, e aqui o Swami diz, portanto, esta trajetória, ela, em geral, ela é longa, né? Ela envolve alguns nascimentos, assim dizem os místicos, e assim dizem as nossas escrituras. O Yani Bhakta é o nosso estágio final, né? Como um Mukshatva, né? Totalmente convencido que somente através deste Atmayana eu estarei permanentemente pacificado como complexo corpo-mente. Tendo completado o Karma Yoga e o Yin Yoga com sucesso, né? O indivíduo é convertido em Yani Bhakta. Ele descobriu o Senhor, e que o Senhor é esse? A sua própria natureza intrínseca não está lá fora, não está representado por nenhuma imagem, nenhuma divindade. Ele é a minha natureza intrínseca, ele existe dentro do meu ser, brilhando no intelecto humano, brilhando no coração humano, podemos dizer, numa linguagem mais romântica, e, portanto, como o Senhor nunca está fora ou longe de mim, eu me tornei o quê? Um Advaita Bhakti, né? Aquele Bhakta dualista se tornou um Bhakta não dual. Eu nunca estou longe do Senhor, o Senhor nunca está longe de mim, eu e o Senhor somos o mesmo Atma. Esses são os 4 níveis de Bhakti. Então, ele está dizendo aqui que o Gita, né, e Krishna, o Vedanta, né, recomenda, prescreve todos os níveis. O Vedanta não aborda muito os primeiros 2 níveis, aqueles níveis pidões, né? Ele não aborda realmente. Ele aborda mais do Karma Yoga para cima. Vocês estão entendendo? Quando você se torna um vedantino, você já deu um pulo além daqueles 2 estágios de religiosidade dualista, que o indivíduo se aproxima de Deus somente como um meio para obter coisas egóicas, pessoais, né? Então, vedantinos, não, a gente já inicia do 3º estágio, que é o do Karma Yoga. Nem todos precisamos passar pelos 4 níveis nesta vida, porque o fato de termos chegado ao Vedanta Brasil é indicação de que nós não precisamos tanto, né, daquelas dualidades devocionais. As pessoas perguntam a mim, eu sou um estudante do Gita, e agora, como é que eu faço? Não posso ir mais no templo para fazer meus pujas, minhas orações? Eu estou com uma doença séria, eu quero a remoção, eu quero a proteção, né? Eu tenho a minha divindade pessoal, né? E o Swami está dizendo, tudo bem, nada de errado. Você é um bom Dharma Yogi, você é um estudante do Vedanta, mas ainda assim você pode descer alguns degrauzinhos e ir lá e fazer esse pedido à sua devoção à divindade pessoal, né? Você não precisa se sentir inferior, você pode se expressar através desses 3, 4 níveis, né? Dependendo do seu momento, mas
permanentemente, gradualmente, você pode ir para a escola, mas o que está errado é você ficar lá. Então, esses estágios não podem se tornar alguma coisa que nos prendam, nos amarrem permanentemente. E isso ocorre muito comumente no âmbito da devoção dual, né? Os devotos, os bhaktas, eles ficam muito presos nesta nanda obtido através deste sentimento de devoção e adoração para com as suas divindades, né? Rola um barato incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Eu estive em contato com o famoso Guru do Beijo por um período de tempo, e ali, de vez em quando, rolava uns pujas, uns kirtans, né? Uns bhajans, né? A respeito de divindades védicas, né? E o barato que rola, né? O êxtase que rola, a pacificação, né? A experiência maravilhosa que rola é uma coisa incrível, né? Então, tudo bem, de vez em quando ir lá, tá? Naquela época, ela parecia até uma coisa muito legal, muito interessante. É curioso. Agora que eu estou falando do Guru do Beijo, eu vou dar um outro exemplo. Mas ninguém sabe quem é o Guru do Beijo. Mas depois de eu ter encontrado o Vedanta, e eu estava viajando para a Califórnia, eu passei no Guru do Beijo, e aí fui lá num satsang, no qual tinha mais uns bhajans e uns pujas, e eu falei, nossa, eu vou lá curtir um pouco daquele êxtase devocional do grupo, né? Você não sabe o que aconteceu, o Vedanta acabou com a festa, eu não consegui mais sintonizar com aquela energia e ficar em êxtase. Tinha alguma coisa dentro de mim que dizia assim, não, não, isso já não é mais para mim, né? Então é um estraga-festa mesmo, o Vedanta, tá? Ah, gradualmente torna-se um Yanusu Bhakta, um Bhakta que é devoto a respeito da compreensão da natureza de Deus e mais tarde devoto da compreensão da identidade entre a minha natureza e a natureza de Deus, até que você se torne um Yani Bhakta. E nossas escrituras são muito generosas. Você pode levar muitos nascimentos, segundo as escrituras, até você se tornar um buscador de moksha, um Yani Bhakta, né? Um Yani Yogi. Em todos esses nascimentos, você pode ser um buscador nesses níveis, né, anteriores, né? Mas você, num nascimento, né, você encontrará este desejo pela compreensão final da identidade. Portanto, nunca se sinta inferior por pedir algo ao Senhor. Tem momentos de fraqueza humana, mas Senhor, né? Se nós vedantinos tivéssemos que fazer uma oração ao Senhor, qual seria essa oração? Quem é que pode me responder isso, como bom vedantino que somos? Uma oração de pidão mesmo, a gente está pedindo alguma coisa ainda, tá? A gente não está lá oferecendo gratitude ou nosso amor ou devoção, a gente está pedindo. Se a gente ainda quer descer o degrauzinho 2, 3 para fazer pedido, a gente vai pedir o quê? Senhor, me dê força para lidar com este Papa tão difícil, né? Esta diversidade tão dolorosa, né? Então, isto a gente viu na história, né, de Cristo, né, que naquele momento, sendo martelado na cruz, né, ele deu uma vacilada, ele pensou que o Senhor o tivesse abandonado, e aí ele falou, não, né, tudo bem, que seja feita a sua vontade, né, perdoe esses pecadores e me dê força para lidar com tudo isso, né? Podemos passar por muitos nascimentos antes de chegarmos neste nível de Bhakta. Verso 17. Entre eles, entre os Bhaktas, os devotos, o sábio, que é sempre firme e que tem devoção não indivisa é superior, pois
sou muito querido pelo sábio e ele é muito querido por mim. Então, este é um verso que Krishna apresenta, né, construído, né, organizado de modo distinto, mais de uma vez no Gita, né? Aqui ele fala, entre todos os devotos, o Yani devoto, né, o Yani Bhakta, né, é aquele que tem devoção não dual, devoção indivisa, né, é a devoção não dual que é a superior devoção de todos, né? Então, ele não me vê como diferente dele mesmo, em sua real natureza intrínseca, né? E não somente, é um sábio que tem essa compreensão firme e sempre presente. Não é uma compreensão momentânea, mas ele jamais perde aquela perspectiva de compreensão, de conhecimento. A devoção é firme e indivisa, é a devoção superior que existe. Portanto, eu sou o mais querido para aquele devoto, né? Yani Bhakta. Eu sou aquilo que existe de mais querido para o Yani Bhakta. E esse Yani Bhakta é o mais querido entre todos os jivas, os meus jivas, né? Como eu disse, ele apresenta esta noção mais de uma vez, simplesmente para exaltar esta devoção superior, que é a devoção não dual, né? Então, já que ela é superior, o que que a gente quer? Ah, não, eu quero filé mignon, quero, né? Quero o melhor que existe, né? Eu quero a devoção não dual. Essa devoção não dual, embora seja a superior a todas, embora torne o devoto, né, aquele que é mais querido pelo Lord, né? Pelo Senhor, né? Ainda assim é uma devoção mais difícil. Por quê? Porque eu estou devoto da minha natureza intrínseca, que é a natureza intrínseca de Ishvara e de Brahman, né? Então, requer uma mente mais contemplativa, mais sutilizada, mais atívica, né? Para compreender a identidade entre Jivatma e Paramatma. Todos os finais dos Vedas apresentam declarações de identidade que precisam ser devidamente compreendidas, internalizadas, digeridas e retidas, de modo que eu possa ter esta atitude e compreensão sempre firme, né? De modo que eu possa ser, né, classificado como o mais querido entre os Yanis, o mais querido entre os Yanis, entre os Bhaktas, né? O mais querido entre os Bhaktas. Eu fiz esse parêntese porque se nós temos dificuldade de sintonizar com esta devoção não dual, a gente não deve se sentir um fracasso. A gente deve dar um passinho para trás, de modo que a gente possa sintonizar com devoção dual, de modo que a devoção dual possa ainda, posteriormente, né, preparar, purificar, refinar, satificar o meu corpo-mente, de modo que eu possa compreender do que se trata realmente esta devoção não dual. É um amor, é uma obsessão por aquilo que é a minha real identidade, que é idêntica à identidade de Saguna, Ishvara e Nirguna Ishvara. É uma obsessão. O que é o amor? O amor não é obsessão? Quando a gente ama alguma coisa, alguém, né, que é o mais comum, você ama, o amor da sua vida chegou, bateu na sua porta, se torna uma obsessão, né? A gente chama isso de devoção, né? Então, este amor intenso, obsessivo, né? Ele faz de modo que o indivíduo não queira mais nada, mas somente esta compreensão final a respeito da identidade entre eu, Ishwaratma e Paramatma. A gente precisa ficar atento, né, a respeito disso, porque a mente humana tende a comparar tudo. Todo conhecimento é um conhecimento comparativo.
Qualquer coisa que você pega, você compara, essa é a natureza da mente humana, portanto, a questão está entre os 4 tipos de bhaktas. Eu quero o mais elevado, eu quero o mais alto, e eu já abordei isso, de que não é simplesmente uma questão de vontade, de desejo, mas uma questão de estar preparado para esta devoção final, o 4º nível de devoção, que é melhor descrita pela expressão vedântica, né, mumukshutva, o desejo firme e ardente por esta compreensão final de minha natureza em Brahman como Brahman. Então, este verso, isso é algo muito importante. Krishna está dizendo que existem 4 tipos de bhaktas, ou 4 níveis de bhakta, melhor dizendo, e que ele dá uma dica que existe um que é o mais superior, que esses Yani Bhaktas são os mais amados por mim, e eu sou o amor da vida deles, nenhum outro Bhakta me ama tanto quanto eles, portanto, é um caso de amor muito profundo, né? Então, todo mundo fica dizendo, eu quero ser amado por Brahman, por Ishvara, entendeu? Eu quero ser um Yani Bhakta, né? Então, esse verso dá margem a possíveis equívocos. O primeiro equívoco seria uma pessoa pensa que ah, que podem seguir Bhakti Yoga sem chegar a Yana. Este é um dos maiores equívocos. O primeiro equívoco é o quê? As pessoas pensam que podem seguir Bhakti Yoga sem chegar a Yana. Este é um dos maiores equívocos. Em primeiro lugar, não existe Bhakti Yoga, ok? Não existe a Yoga da devoção. A devoção existe no âmbito de todos os esforços para a elevação espiritual, de todas as sadhanas do Jiva-Atma neste processo de elevação, né? Então, qualquer que seja o estágio, requer uma devoção, um desejo, né, por alguma coisa, sejam elas coisas do mundo, sejam elas o Senhor, o Criador, ou seja ela determinadas compreensões a respeito do Criador, determinadas compreensões a respeito do meu relacionamento com o Criador e determinada compreensão a respeito da minha identidade com o Criador, né? Então, não existe realmente uma yoga da devoção. A yoga é um elemento que existe em todos os estágios da busca espiritual. A devoção, desculpa, a devoção é um elemento que existe em todos. O Yani Yoga é devoto o quê? Pela compreensão final a respeito da sua identidade como idêntica à identidade da consciência, existência livre, cheia, completa e satisfeita. Então, essa história de que você pode seguir o caminho do Bhakti e chegar ao autoconhecimento é uma falácia muito comum nos círculos religiosos e espirituais. Krishna aqui remove essa ideia e ele fala que você precisa se tornar o Bhakti dos Bhaktas, o Yani Bhakta, se você quiser chegar realmente a mim. Se você quiser chegar ao Atmayana, você tem que se tornar um buscador desta compreensão final. Em outras palavras, você tem que abandonar aquela, aquele caminho, né, experiencial de devoção à sua identidade, à sua divindade pessoal e buscar a compreensão, em primeiro lugar, da natureza deste Saguna Deus, em segundo lugar, da natureza deste suposto Nirguna Deus, que é a minha própria natureza. Não existe modo, você não escapa. O conhecimento é o que liberta, a compreensão é o que liberta, aquela emoção no coração de todos os bhaktas, como eu descrevi, né, algumas vezes, nas experiências que eu tive em Tiruvannamalai, no ashram de Ramana, e com o Guru do Beijo, né? Então, aquela felicidade e alegria no coração não resolve a problemática humana, somente o conhecimento irá resolver, porque somente o conhecimento cancela a ignorância. Portanto, para um Bhakti Yoga, saibam que você precisa chegar ao Yani Yoga.
Inicialmente, ele pode se limitar ao Karma Yoga, mas tendo alcançado uma determinada pureza, ele terá que fazer este passo e abandonar toda aquela atividade dualista entre você e Saguna Ishvara, a sua divindade, e compreender e começar, né, a fazer o seu Shravana Manana Nididhyasana, fazer um esforço para compreender as escrituras dos Upanishads. E vir para o Yana Yoga não significa fazer meditação, isso é um outro equívoco que existe. Vir para o Yana Yoga significa o quê? Na meditação, você pode reproduzir apenas o que você já sabe, pode continuar repetindo o que você já sabe. Eu não sei exatamente o que o Swami quis dizer com a meditação, mas o fato é que é um equívoco pensar que a meditação possa remover a ignorância, né, que é a causa do problema humano, né? Então, o que você precisa? Você precisa um estudo sistemático, consistente, com a ajuda das escrituras, do guru. Somente isso e a sua capacidade pessoal irá, né, levar você ao autoconhecimento. A meditação, como você pode compreender algo a respeito através da meditação? Ele está dizendo aqui que se você pode meditar, meditar sobre o quê? Né? Meditar, você vai meditar sobre um objeto de meditação. Se você medita sobre um Deus, que é um Deus que você já definiu, você já conhece, já sabe, a sua divindade pessoal, né? Ishtadeva. Então você vai meditar sobre sempre a mesma imagem de Vishnu, a mesma imagem de Sarasvati. Pá. Se você está meditando sobre algo que você já conhece, você não vai acrescentar nada, né? Em termos de conhecimento. Então, o que você precisa é o quê? Você precisa as escrituras, né? O Shravana Manana Nididhyasana, que você obtenha este conhecimento pela prostração, dedicação, reverência, pelo serviço, né? Pela investigação adequada, os sábios irão transmitir esse conhecimento da verdade para você. Então, essa é outra indicação, nós vimos isso no verso 34 do capítulo 4, que você obtenha este conhecimento a respeito da natureza de Nirguna Brahman através da prostração, reverência adequada, né? Atitude adequada para com o guru, as escrituras, né? E Brahman, pelo serviço, né? Na época o serviço era importante, né? No Gurukula, né? Nos ashrams, você tem que fazer determinados serviços, e pela investigação adequada sob a luz das escrituras dos Upanishads. E aí o guru irá transmitir esse conhecimento para você. Yana Yoga significa o estudo sistemático e consistente das escrituras sob a orientação de um guru competente. Chegar ao Yana Yoga significa chegar a um estágio na sua vida no qual você estuda sistematicamente estas declarações vedânticas que libertam o indivíduo do samsara. Que tipo de escrituras são essas? Elas são as escrituras que tratam da natureza superior de Deus e inferior. Não apenas Nirguna Brahman, mas Saguna Brahman também. Né? Eu estou invertendo a sequência aqui. Porque nós podemos pensar, então eu não preciso compreender a ciência de Mithya, não preciso compreender a natureza de Saguna Deus, eu quero compreender somente a natureza de Nirguna Deus. E aqui o Swami está nos lembrando que você precisa, né, das escrituras que abordam a natureza tanto de Saguna como de Nirguna Deus, né? Devemos estudar essas escrituras que tratam do Nirguna e do Saguna, Svarupam, Svarupa, a natureza do Nirguna Brahman e Saguna Ivaran. Tantas pessoas falam sobre Bhagwan, de fato, Bhagwan é uma escritura, Bhagavatam. Eu não conheço esse texto, é uma escritura maravilhosa que trata tanto de Saguna Krishna quanto de Nirguna Krishna, mas eles filtram a porção de Nirguna. Eles falarão sobre, né,
eles irão filtrar a parte da história lindamente escrita, quando há natureza superior, silenciosamente eles pulam, como os professores da escola deixando certa parte nos dias de hoje, dizendo que isso não vai acontecer, se acontecer, deixe a escolha aos alunos. Você tem uma escolha, você pode deixá-la de fora? Não, você tem que estudar tanto Saguna quanto Nirguna, parar e aparar prakriti, a natureza de Deus. Portanto, chegar a Yana significa o estudo sistemático das escrituras completas, como eu costumo dizer. Tá? Escritura a respeito de Mitya e a escritura a respeito de Satya, Saguna Brahman e Nirguna Brahman. As escrituras a respeito da natureza do Jiva-Atma, que é idêntica à natureza de Paramatma. Ambos. A passagem é interessante. Ele fala que, neste texto, né, se o Mauro estiver aí, seria interessante dar uma investigada nesse texto. Mauro, eu vou dar uma olhadinha naqueles textos que você propôs. Não esqueci, não, tá? Essa semana eu vou dar um retorno para você, se o Mauro estiver por aí. E aqui ele fala sobre esse texto, Bhagavatam, que a princípio deveria abordar ambos, né? A natureza nirguna e a natureza saguna. Só que a gente sabe, né, que a maioria dos buscadores tem uma mente não devidamente preparadas para o Advaita. Eles são mais atraídos pelo Dvaita, né? A dualidade. Então, tem muito mais apelo falar sobre a dualidade. Nos círculos espirituais por aí, tem muita gente que usa esse refrão não dual, não dual, não dual, mas tudo que eles falam é sobre dualidade. Tá? Porque a dualidade tem um apelo, a não dualidade não tem um apelo, são raros indivíduos preparados para se sentirem atraídos pelos ensinamentos não duais do Vedanta. Até mesmo nesta escritura, né, os expositores estão lá apresentando lindamente tudo isso, mas filtrando e pulando a parte referente a Nirguna, né, a Nirguna Brahman, né? Por quê? As pessoas não compreendem, precisa que a mente esteja bem mais sutilizada. Eles pulam, né? Eles pulam. Quase tudo que a gente vê, até mesmo em nome do Vedanta, é psicologia mascarada como ensinamentos upanishádicos, ou experiências, né, mascaradas como se existisse realmente uma experiência não dual. Não existe experiência dual, não dual. Toda experiência é dual por natureza. Portanto, tudo isso nos conduz às escrituras que são indispensáveis para que você obtenha a libertação. É somente através do conhecimento, através da prostração, serviço, investigação adequada, com a ajuda das escrituras, que nós nos tornamos os yanis, né, que resolveram o problema do samsara. A gente para por aqui. A gente volta em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento,
sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.